Número, harmonia e conhecimento. A arquitetura pitagórica do real, a máxima pitagórica segundo a qual todas as coisas são número, propõe a consciência filosófica, uma arquitetura do real, em que a inteligibilidade antecede a experiência dispersa. Não se trata de reduzir a riqueza do mundo a meras contagens, mas de afirmar que a diferença entre o informe e o compreensível reside na estrutura relacional capturada pelo número. Assim, quando o pensamento identifica padrões, estabelece classes e descobre invariantes, está, em última instância, recuperando a tessitura numérica que sustenta a aparência. O número é matriz de medida, critério de comparação e linguagem de leis universais. Por ele, o descontínuo se reconcilia com o contínuo, mediante relações proporcionais que preservam formas sob transformações. Nesse contexto, a harmonia, tão cara aos pitagóricos, não é apenas consonância sonora agradável, mas figura paradigmática da ordenação universal. A música fornece o laboratório sensível dessa intuição. Intervalos consonantes correspondem a razões simples entre comprimentos de cordas ou frequências. E esse paralelismo entre matemática e percepção funda uma confiança epistemológica de largo alcance. Se o ouvido pode reconhecer no som a exatidão das proporções, a mente pode estendê-la ao céu, aos movimentos e às configurações espaciais, a ideia de harmonia das esferas, ainda que simbolicamente expressa. Traduz essa convicção. O cosmos inteiro vibra segundo medidas que o pensamento decifra. A geometria, por sua vez, oferece a prova de que a razão não se limita a generalizações indutivas. O teorema associado a Pitágoras é exemplar, na medida em que coleta relações necessárias entre segmentos e áreas, instaurando um regime de demonstração em que a evidência deriva do encadeamento lógico e não da repetição empírica. A demonstração inaugura uma ética do argumento, pois obriga o sujeito a submeter-se a regras de inferência transparentes. Esse compromisso forma um habitus intelectual que os pitagóricos cultuaram com disciplina. Silêncio para escutar, parcimônia para concentrar, respeito à prova para resistir ao apelo das opiniões. Tal arquitetura do real possui implicações éticas e políticas. Se o número organiza o cosmos, a justiça pode ser pensada como proporção adequada entre méritos e repartições, como tradução da harmonia ao plano da vida comum. O extremismo de paixões e a desordem de apetites configuram dissonâncias que exigem correção. E a educação pitagórica apresenta-se como técnica de afinação da alma. A dieta moderada, os ritos de purificação e o estudo metódico não são excentricidades, mas exercícios que alinham o indivíduo à medida intrínseca das coisas. Incutir em si o ritmo das relações exatas significa tornar-se capaz de reconhecer limites e evitar excesso, virtude cardinal na ética antiga. A metáfora musical, longe de ser ornamento, é operador cognitivo e formativo. Ao perceber que o belo sonoro nasce de proporções, o estudante aprende que o encanto não é capricho, mas regularidade. Essa lição desloca-se para a retórica, a arquitetura, a astronomia e a medicina, campos nos quais a observação precisa e a modelagem matemática começam a impor padrões de excelência. Ainda que a ciência moderna tenha revisto ou abandonado formulações antigas, a estratégia pitagórica de procurar no número a chave da lei permanece viva, em cada equação física que correlaciona grandezas, em cada algoritmo que extrai padrões de dados. Ressoa a confiança primeva de que há uma gramática numérica subjacente ao diverso. Importa reconhecer, porém, que a tradição pitagórica conviveu com crenças que, sob a lente contemporânea, soam estranhas. Os interditos alimentares e certos preceitos simbólicos. Inseramei em uma cosmologia animada por vínculos morais entre humanos, animais e o divino. Em vez de desqualificar esses elementos como irracionalismos, convém entendê-los como tentativas de integrar o conhecimento a uma via de salvação. Em tempos de segmentação extrema entre ciência e vida, a ambição pitagórica de unir rigor e sentido final ainda interpela. O saber, para ser completo, deveria transfigurar o sujeito, e não apenas ampliar seu poder técnico. No domínio interno da escola, a distinção entre ouvintes e estudiosos mais avançados sugere uma pedagogia gradual. Primeiro, a alma aprende a obedecer à ordem por meio de máximas e exercícios. Depois, passa a compreender as justificativas profundas que sustentam os preceitos. Tal progressividade evita a ilusão de que a inteligência pode saltar etapas, lembrando que o método é, ele próprio, disciplina moral. A verdade, sob esse prisma, não se oferece sem custo,
requer formação, perseverança e disposição para renunciar a opiniões confortáveis em favor de encadeamentos demonstrativos. Por tudo isso, o programa pitagórico pode ser lido como convite permanente à dupla fidelidade, ao real que se expressa em relações mensuráveis, e a vida que demanda organização justa. Ficar apenas com a matemática contra a ética produziria tecnicismo árido. Ficar apenas com a moral contra a prova engendraria voluntarismo e improviso. A grandeza do pitagorismo é ter sugerido que número e caráter, demonstração e virtude, ciência e destino não são planos incompatíveis. Quando a mente aprende a falar a língua das proporções, o gesto cotidiano tende a ajustar-se ao compasso adequado. Eis a promessa e o desafio. Construir, em si e no mundo, uma harmonia que não se confunda com uniformidade, mas que sustente, pela medida, a pluralidade das formas.